Pedro Osmar Gomes Coutinho, não é isso? Isso. Pedro Osmar, estamos aqui hoje com o músico, o multicultural, o artista de todos os vários segmentos, né, da cultura, especificamente da música, mas também como um artista plástico, Pedro Osmar. Pedro, hoje o Music Club da Paraíba é uma referência nacional, né? E como é que começou essa história? Há quantos anos existe o Music Club? Como é que começou a história do Music Club na Paraíba? O Music Club começa com a minha ida para o Rio, aí para São Paulo, porque aí eu comecei com teatro lá, né? Eu conheci um senhor chamado Luiz Mendonça, que era um dos diretores da Nova Jerusalém, aquela Paixão de Cristo, né? E lá no Rio a gente foi trabalhar como músico na peça Lampião no Inferno. Foi muito bom, bem aceita. E ele já tinha montado Viva o Cordão Encarnado. Nessa peça, Elba Ramalho também trabalhou? Trabalhou. Elba, Tânia Alves, Kátia, eu, Vital Farias, Antônio Pitanga, e assim por diante. Tinha muita gente conhecida, né? E eu, como músico lá, só não era compositor ainda. Isso foi em 75. Aí, com o tempo, aí Luiz foi montando outras peças, né? Viva o Cordão Encarnado, Cancão de Fogo, né? E eu lá com eles. Um dado momento eu precisei sair e voltar para casa. Quando voltei para lá, porque eu ficava nessa... A tendência minha é de não ficar num canto só. Aí lá no Rio e São Paulo, eu ficava vendo muito cinema. Adoro cinema até hoje, que é a minha infância, né? Lá em Jaguaribe tivemos 4 cinemas. São José, Santo Antônio, Jaguaribe e Bela Vista. Então, Pedro Osmar, você também tem uma história com o cinema, tal. Como é que foi essa história, especificamente aqui em João Pessoa? Tem alguma produção? Como é que foi? Eu sou um cinéfilo amador, né? Eu gosto de ver cinema muito. Cinema em todo o seu aspecto. Cinema amador, profissional. Aí eu comprei essa câmera e comecei a fazer cinema. Eu, na verdade, não sei o que é fazer cinema até hoje, mas eu fiz alguns amadores, e o pessoal que fazia cinema profissional, Marcos Vilar, Torquato Joel, eles não reconhecem esse tipo de trabalho. Isso é igual a Zé do Caixão, que passou a vida inteira fazendo aquele cinema absurdo, da linguagem absurda, e ninguém reconhecia. O cinema novo, que era quem tinha que estar preocupado, deixou o Zé do Caixão à mercê para lá. Sim. Então, existe uma certa resistência do próprio movimento contra o novo, contra o inusitado, contra o diferente? É porque tu tem que passar pela universidade, né? E eu nunca entrei na universidade. Nunca, em todas as profissões que eu exerci, publicidade, eu desenhei muito,
poesia, música, teatro. E eu, assim, sempre gostei, mas o pessoal da universidade às vezes me chamava também para lá, para fazer alguma coisa lá. Mas aí eu fiz aqui, Jaguaribe. Agora o meu trabalho é mais na área comunitária, né? A conexão dos bairros de João Pessoa foi assim o meu interesse maior. Daí é que surge, por exemplo, o Jaguaribe Carne. O Jaguaribe Carne era um dos aspectos do movimento Fala Jaguaribe, que começou lá em Jaguaribe e depois se estendeu para Torre, para 13 de Maio, Mandacaru, Castelo Branco, Mangabeira. Então foi um movimento que foi criando interesse nas pessoas. A gente trabalhava em associação de moradores, né? E movimentava a igreja se interessou muito em dialogar com a gente. Você acha que esse movimento todo, da década de 70, dos anos 80, ele hoje perdeu o sentido, ou ele reflete hoje no que acontece hoje na cultura paraibana? Perdeu. E tinha que perder, porque a sedução maior é o computador, é a internet, né? São os movimentos de base da internet. E a gente teve que ir para a internet também. Então, o movimento artístico hoje, o movimento de protesto dos artistas, é um movimento mais solitário hoje, né? Que você faz só da sua casa, da internet, ninguém vai à rua. Como é que você vê essa? Eu diria que o ideal é quando a gente consegue transpor o muro das nossas casas para a vida, né? Porque eu faço minha música, não é para mim, né? Os meus discos, os meus folhetos de cordel, que não é cordel, eu faço para as pessoas, para os grupos, para as experimentações teatrais que ocorrem, que é muito comum para mim aqui. O cara vai ver meus recitais, ver meus livros, e vai somando com a experiência cultural de uma cidade como João Pessoa, né? Aí Cabedelo, Bahia, Santa Rita, Conde, Jacumã, essas cidades que foram se dialogando e tendo a oportunidade de trazer a experiência de cada um para a escola, para a universidade, para os bairros, para as associações, para os sindicatos, que é quando surge o PT, né? O PT vem daí. O PT veio de São Paulo, Rio, e chegando no Brasil todo, no Nordeste, aí se somou com a gente, porque tinha a ver com a igreja também. A gente, de certa forma, sempre teve uma coligação com a igreja progressista, como dizer assim. E eu não tenho religião nenhuma. Não tenho. Eu acho que a gente segue melhor sem esse envolvimento. Então você acha então que a igreja, de certa forma, ela abraçou os artistas, o grito dos artistas? Na época, sim. A gente estava no final dos anos 70, começo dos 80, a gente estava experimentando tudo, né? Até chegar na igreja e o padre perguntar: vocês têm interesse de nos ajudar com esse presépio aqui? A gente foi ajudar o padre a fazer o presépio. Foi importante. E a gente sempre teve... E alguns elementos da igreja, desse movimento
religioso foram do Fala Bairros, do Fala Jaguaribe, do Jaguaribe Carne, até hoje, né? Quer dizer... Pedro, retomando a questão musical, né? O que é que tem de novo aí? Pedro está produzindo alguma coisa? Paulo Ró está produzindo alguma coisa? O Jaguaribe Carne deve colocar alguma coisa, algum produto novo aí para a sociedade? Sim, sim. A gente teve uma mãe chamada Isabel, que morreu agora com 92 anos. E depois que ela morreu, aí eu disse, bicho, vamos fazer uma homenagem a ela. Vamos fazer um disco com o nome dela, com as letras sobre ela, contando a história da vida dela, o seu marido, Osias. Aí Paulo Ró topou. Aí eu fiz as letras, ele botou as músicas e a gente está na fase de melhorar a criação e ensaiar, porque vai ser um disco, um show com a família de Paulo Ró, que tem algumas meninas, algumas mulheres, né, lá. Aí a gente está nessa fase de melhorar Tá, então vamos aguardar aí, né, esse projeto. Esse ano ainda deve estar saindo? Tá. Esse ano a gente vai estar trazendo um disco chamado Isabel, 7 cirandas populares e um apito. 7 cirandas, não é popular, 7 cirandas negras e um apito. Cantado só por mulheres. Que seja bem-vindo, né? Para mim, ele é uma pessoa que está interessada em transformar esteticamente, politicamente, moralmente. É uma pessoa que está interessada em transformar. Lá vem a barca, chamando o povo pra liberdade que se conquista. Lá vem a barca, chamando o povo pra liberdade que se conquista. Que se conquista, se conquista, se conquista, se conquista. Eu continuo perguntando, duvidando. E eu duvido e pergunto: quem é você?